que não saia daqui. Eu sou a Manola e hoje eu tô com essa presença ilustre do Dr. Rodrigo Azambuja. Azambuja, muito obrigada por estar aqui hoje. Eu que agradeço você imensamente, até porque nossos amigos vão ficar com inveja, afinal de Bom, contas, muita! eu Bom sou o mesmo. primeiro a ser Até entrevistado. investigado é ótimo. Investigado, isso aí já é ato falho aqui da minha trajetória profissional, né? Vamos investigar muita coisa interessante pra contar. O Dr. Rodrigo Zambuja é defensor público, budista, viajou o mundo inteiro. Tem muita coisa muito interessante pra gente falar hoje. E eu queria saber como tudo começou. Tudo começou, acho que em 1984, quando papai e mamãe resolveram lá deitar terem. e me ter. Aí nasci em dezembro de 85, acho que sou filho de carnaval, provavelmente, por conta... Dezembro menos 12, menos 9, pode ser que eu tenha sido concebido nessa Você é festa... Capricórnio? Não, de Sagitário. Sagitário. Nessa festa pagã que a gente adora. Sou filho de carnaval, gosto tanto de carnaval, você esqueceu de dizer, né? Que eu gosto de bater um tambor. É verdade. Você, é o tambor mesmo? Alfaia, né? Alfaia e surdo, Ainda faz alfaia. Tem parado porque a rotina profissional tá bem assim intensa e eu não consigo, tenho conseguido ensaiar, mas é uma das coisas que eu gosto de fazer também. Pra carnaval, tem que começar a ensaiar com que antecedência? Olha, a oficina que eu fazia, a gente depois do carnaval parava mais ou menos um mês, tinha umas fériasinhas, então final de fevereiro, março parava, e depois a gente já voltava a ensaiar, né? Jura? Ficava gente tipo abril a... De abril até o início do carnaval. Mas o pós-carnaval a gente ensaiava outros ritmos, né? Ensaiava ritmos assim, mais juninos, então eram músicas mais como baião, aquelas músicas que tocam em festa junina, que são outros, enfim, outro estilo de música, mas também que vão envolvendo, né, a sua habilidade ali de, enfim, bater no tambor, compreender as notas e tal. E vocês fazem show nas festas juninas? A gente, essa escola, essa oficina que eu fazia, que chama Me Enterra na Quarta, Na quarta, muito bom. Que é o bloco que sai quarta de cinzas, né? A gente saía no meio do ano ali, na época junina, né? Fazia umas festas, uma apresentação lá no Cordão do Bola Preta. E você nunca foi, apesar de eu já ter te mandado o convite. Eu não sou muito boa de carnaval. Todo ano vocês tentam me converter, eu não consigo ainda. Eu vou numa. Uma pena, porque é bom demais. E aí depois, né? Depois desse módulo junino, dessa parte, a gente vai e começa a ensaiar para o carnaval. E aí, enfim, os ensaios começam em agosto e vão até o carnaval. Lógico que tem a pausa, né? No final do ano das festividades. Mas assim, é muito legal. Quem gosta de música ou tem algum interesse, mesmo se não tiver noção nenhuma, a oficina é para iniciante mesmo, tem vários instrumentos, sopro também. Eu sopro eu acho mais difícil, né? Tem que, enfim, estudar as notas e tal. Nossa. Mas é também assim, mais bonito e interessante, porque você consegue também ouvir a música, né, que tá tocando. Os graves, a percussão, né, vai dar mais o ritmo, o tom da coisa, e que não necessariamente você consegue, quando tá ensaiando, sem o sopro, você não consegue saber que aquele batuque... Exatamente. Com o sopro é que quando a gente vê, tá cantando junto, né? Exatamente. Então é uma oficina que tem desse bloco que eu saí, né, que chama Me Enterra na Quarta, que, enfim, muito legal. Aí, enfim, fica a dica aí, se alguém gostar de carnaval, quiser aprender a tocar algum instrumento, é só procurar eles, que vale a pena. Qual que é a coisa que mais te encanta no carnaval? Por que você gosta tanto de carnaval? O que te move? Eu acho que é a alegria, a folia das pessoas na rua. Apesar da gente ter uma vida dura, né? E, assim, eu não posso falar na minha experiência, que não é a experiência da maioria dos nossos irmãos e irmãs aqui que moram no nosso país, né? Mas que a vida do brasileiro em geral é muito dura, né? Assim, sai para trabalhar cedo, volta para casa tarde, tem dificuldade, né, de, enfim, adquirir bens de consumo, às vezes tem dificuldade de acesso à saúde, mas no carnaval a gente consegue
tá na rua de maneira democrática, tomar sua cerveja para quem gosta de cerveja, ou ficar bebendo água, mas dançar, pular, curtir, e celebrar um pouco a vida, a alegria, mesmo apesar dessas adversidades, né? Então a gente consegue encontrar, pelo menos eu encontro e vejo as pessoas que estão ao meu redor também se divertindo, apesar, né, de todas as dificuldades que a vida nos coloca, né? Celebrar essa alegria. Então, o que eu mais gosto do carnaval é isso, né? Essa festa que a gente consegue fazer, apesar dos problemas que a vida nos coloca, né? É um que, independente de qualquer coisa, a vida vale ser celebrada. É bom Isso, estar aqui. isso, é bom estar aqui, é bom poder ter essa experiência enquanto ser humano, né? A vida, se a gente for, enfim, milagre das vidas, né? Se for imaginar planeta Terra no início, matéria inorgânica, aquelas coisas todas explodindo, vulcão, gases e tal. E dali, o carbono começar a se organizar em moléculas e virar DNA e virar seres vivos, né? E ser a vida hoje como ela é uma maravilha, assim. É um É milagre. um milagre, né? Vem uma sementinha, vai gerar essa rosa linda, maravilhosa. A gente também, né? Um esperma e um óvulo vai virar um ser humano com tanto potencial aí para, enfim, descobrir várias coisas e tornar, assim, né? E aí é meu propósito de vida, e tornar a vida dos outros melhor. Pô, isso aí é um milagre. E aí é isso que eu acho que o carnaval tem um pouco desse milagre, né? Apesar das adversidades, a gente conseguir celebrar essa vida humana que, pô, pra mim é um privilégio, né? Conseguir ter essa existência dessa forma aqui que a gente tem. Isso é muito especial. E nem todo mundo vê como um privilégio, né? Então é importante celebrar mesmo. Pô, mas é super um privilégio, né? Super um Porque, privilégio. assim, se imaginar que a gente, enfim, se olhar para o mundo na época da formação não tinha nem vida humana, né? Não tinha nem, era só matéria inorgânica. E depois o negócio vai se desenvolvendo, essas cadeias de carbono aí vão se organizando, viram molécula DNA e aí vão virando os seres vivos. Alguns que não têm, se a gente comparar, né, com o mundo animal todo, alguns que não têm nem capacidade, né, de sentir, outros que já vão tendo uma estrutura cerebral que vão permitindo a ter emoções, né? Lógico, alguns animais vão tendo isso. E nós, com essa capacidade maravilhosa, né? De ter uma mente iluminada, de conseguir nos relacionar e de, por isso, né? Habitar todo o planeta e conseguir se relacionar bem com o planeta. Nem todo mundo se relaciona bem com o planeta, né? A gente tá aí aquecendo o mundo, até coça a cabeça, estamos com a COP aí, vamos ver se a humanidade consegue... Estamos com o quê? Com a COP30 lá no Belém. Com a COP30, isso, como é que tá a sua expectativa em relação a isso? não são muito altas, né? Porque, enfim, potências mundiais aí negando, né, aquecimento global e esse fenômeno todo, então acaba sendo... As pessoas estão falando que não existe aquecimento global? O presidente lá da maior economia do mundo diz que isso é uma história para boi dormir, né? E por isso investe ainda em carbono, né? E não se compromete com a redução do efeito estufa. O que é ruim, né? Porque a gente só existe nesse mundo aqui, nessa matéria, e com uma boa relação com a natureza, né? Qual é a diferença que você vê entre nós, humanos, e o resto dos animais, dos seres? Então, todos somos seres sencientes, né? A gente consegue sentir de alguma forma. Lógico que, né, enfim, os sistemas nervosos são diferentes. Se comparar um peixe conosco, mas ele ainda assim é um ser que consegue sentir. Mas nós temos uma habilidade maravilhosa, né? De termos essa mente que a gente consegue aprender a partir dela, né? Consegue treinar a mente. Então, a nossa diferença é essa, a gente ter todo esse sistema nervoso, cerebral muito complexo e que a gente consegue treinar ele e por conseguir treinar ele a gente consegue nos acostumar a bons sentidos, bons sentimentos e isso que nos vai diferenciar dele, né, dos animais em geral. Então a gente vai conseguir fazer opções conscientes e a gente devia conseguir treinar a nossa mente para fazer boas escolhas. Boas escolhas para mim é sempre, né, beneficiar o outro e beneficiar, lógico, a si próprio. Né? Quando a gente beneficia o outro, a gente também beneficia a si. Acho que essa é a grande diferença, né? O poder da nossa mente de conseguir, então,
acostumar a nossa mente, aprender e aprendendo a tomar boas decisões para mim, sempre, né, ajudando o outro e ajudando a si. Quando, igual os outros animais, por assim dizer, a gente responde a instinto, mas diferente dos outros animais, a gente consegue não responder aos instintos se a gente, assim, né, treinar A nossa mente, isso. Eu acho que aí é a grande diferença. E essa é a grande oportunidade, né? E porque a gente tem que aproveitar a nossa existência. Bom, pelo menos como eu encaro a vida, né? Não tenho a pretensão aí de ser o dono da verdade, nem de ensinar ninguém. Mas assim, como eu tento levar a vida, né? É isso, assim. Acho que a gente consegue nos ensinar, né? E moldar os nossos instintos a bons comportamentos, né? E o que são bons comportamentos pode ser um conceito muito vago, mas para mim é sempre um comportamento que seja uma regra universal, né? Que é o que eu quero para mim, que é o que eu quero para os outros também, né? Um pouco de uma moral kantiana aí, daquela coisa mais filosófica, se a gente for bater um papo assim mais abstrato. Mas é isso, né? Fazer com o outro o que eu queria que gostasse, que fizessem comigo. Então é beneficiar o outro também para ser beneficiado nessa relação aí sempre de interpenetração e mútua. E tem que ser universal, né? Porque não faz... Tipo, você acha que não tem como uma coisa ser boa pra uma pessoa que não seria boa pra outra pessoa? Digamos, Existem gostos. O bem seria universal. Existem gostos. Então, para você pode ser bom giló e para mim pode ser ruim giló. Mas o que a gente está falando aqui, né, desses comportamentos universais, são dessas condutas, não dos gostos que podem ser diferentes e que têm que ser celebrados. As diferenças têm que ser celebradas. Mas a gente não está falando disso. A gente está falando dessa ética universal, dessa moral universal, que a gente só vai fazer um que o outro, o que a gente também gostaria que fizessem com a gente, né? Então, acho que isso daí acaba tendo um quê de universalidade, ainda que não para todos os assuntos, mas para alguns assuntos, né? E é o que nos faz, né, essa grande comunidade de irmãos e de seres humanos. Infelizmente, a gente ainda vive muitas guerras, conflitos, né? Então, essa coisa dessa moral universal, né, desse pensamento aí, dessa ética universal ainda está um pouco... não está entranhada nos seres, né? Porque se tivesse, a gente jamais ia conseguir causar mal para outra pessoa, fazer guerra, ter esse tanto de disputa como a gente ainda vive hoje. Lógico, Manu, tô sendo uma metralhadora, né? Que a gente... Porque parece que eu tô também mensageiro do apocalipse. Não, mas não é isso. A gente tá muito melhor, né? Se a gente vê a expectativa de vida da população mundial, ela é muito mais elevada, a gente tem muito menos guerra do que tinha nos passados, né? Não, isso é lógico, mas a gente ainda vê guerra. Hoje eu tava ouvindo um podcast e aí falava da guerra do Sudão, né? Que milhões de deslocados e algo que não tá muito na nossa... Não tá se falando tanto. Não tá se falando tanto, né? E tá acontecendo agora. Tá acontecendo agora, Muito também, assim, a gente fala muito da guerra na Ucrânia, fala muito ali eu vou chamar, né, assim, do genocídio que acontece na faixa de Gaza. Não tô falando isso por conta do que dizem lá órgãos das Nações Unidas, né, que classificam a ação dessa forma. Tá. Lógico que, enfim, é um assunto que guarda muitas emoções, né, até porque antes do que aconteceu houve aí também uma conduta horrível, né, contra lá o povo palestino, perdão, contra o povo israelense por um grupo palestino que dominava a faixa de Gaza. Então, isso, né, mexe com emoções, mas enfim, a resposta tem sido desproporcional. Isso quem fala são órgãos das Nações Unidas, por isso que eu sinto muita vontade aqui de falar com você. Mas a gente fala muito pouco do Sudão, né? Isso é muito característico também um pouco da humanidade, né? Como a gente esquece um pouco ali o continente africano, que sempre foi o continente tido como menos socialmente, eticamente evoluído, né? Enfim, e aí que explica um pouco do racismo também que perpassa no mundo inteiro, né? É uma crise que a gente não comenta, né? E milhões de deslocados, vários vídeos assim com massacres, enfim. E essa como é que a gente chama? Relativização de olhar? Tem um nome específico para isso, quando você... Esse relativismo que você... tipo assim, você dá um olhar para uma coisa e não dá para outra. Tipo, por que você... Como você vê isso? Tipo, por que é menos interessante? Alguns são mais dignos e outros menos dignos? Por que uns têm mais destaque e outros Eu não? acho que
Aí eu tava falando da nossa mente, que, né, que tem essa capacidade de aprender as coisas e tomar boas decisões, né? A gente consegue domar ela. Eu acho que a gente tá o tempo inteiro classificando as coisas. Então a gente vai olhando e vai classificando. Algumas coisas Te coloca como se fosse mais nos dão isso, nos dão compaixão. A gente consegue se ligar àquilo dali e sentir mais, e outras coisas menos. Mas também porque são menos mostradas, né? Também porque são menos mostradas, lógico. A gente tá muito à mercê de narrativas. Se conta uma historinha, aí se contam historinhas por várias frentes diferentes, a gente já vê como uma coisa muito urgente. Às vezes, em caráter de números, né? Tipo, não tanto quanto outras questões. O desafio nosso hoje em dia é saber escolher boa informação, né, Manu? Como é que a gente faz isso? Cara, é muito difícil, né? Porque a internet tem um mundo de coisas que nos permite ter muito conhecimento, mas tem muita porcaria também, né? E conseguir peneirar é um desafio. Para nós adultos é um desafio, então, enorme. Eu imagino para as crianças e para os adolescentes que ainda estão. Então, o que a gente tem que é saber onde buscar essa fonte de informação, né? Ter essa cultura, sobretudo quando a gente vai procurar na internet, essa cultura digital de não ser imediatista, do que ler, confiar imediatamente, já repassar aquilo dali, refletir, né? Mas é um desafio, porque a gente é bombardeado o tempo inteiro com muita informação, e aí a gente às vezes não consegue nem prestar atenção e respirar, né? E conseguir internalizar aquilo dali. Você acha que uma fonte jornalística, ela pode ser não enviesada? Então, Manu, isso é interessante, né? Eu acho que neutro nesse mundo, nem sabão de cozinha, apesar deles dizerem que são. Neutro, ninguém é. Mas eu acho que os jornalistas, eles têm algum dever de imparcialidade, no sentido de quando o bom jornalista, lógico, né? O bom jornalismo, na hora de buscar dar uma notícia, uma informação, ou contar uma história, procurar saber todos os aspectos ali daquela história, ouvir todas as partes envolvidas, e no relato colocar, eventualmente, se houver disputa sobre o que aconteceu, sobre o que não aconteceu, as duas versões, ainda que eles dê a conclusão dele, que ele, olha, pelo que eu apurei, apesar desses fatos, apesar dessa... Então a gente vê, às vezes, por exemplo, quando noticiam a prisão de alguém, eles falam, tentamos contato com a defesa de fulano de tal, que não se manifestou. Isso é importante, porque, né, você pode colocar o contraponto ali. Então, é isso, neutro. A gente tem os nossos valores, a gente é criado, né? Os primeiros valores são passados ali pela nossa família menor, depois aquele grupo social onde a gente vive. A gente vai criando, né, esses valores que vão orientando os nossos comportamentos. Isso é normal. E isso, lógico, vai impregnando os nossos julgamentos, até dessas classificações que eu falei, né? E aí, como a gente vai o tempo inteiro classificando, a gente consegue sentir empatia mais por um do que por outros. Mas, apesar de tudo isso, quem conta uma história, né, um investigador no sentido amplo, ou um jornalista, ele precisa ter, né, esse cuidado de, apesar de não ser neutro, que nem sabão, como eu disse, é neutro, conseguir minimamente ter alguma imparcialidade, né, alguma objetividade ali no que ele narra, pelo menos para trazer o ponto e o contraponto. Isso seria muito importante, isso é importante. Concordo que eu acho que nem dura que nem sabão é neutro. Mas é porque eu acho que até para narrar um fato, acaba que não tem como passar. Por exemplo, aqui tá esse buquê. Uma pessoa pode falar, um buquê lindo numa jarra. Outra pessoa pode falar, as rosas estão cercando as hortênsias. Outra pessoa pode falar, as rosas e as hortênsias estão presas pelo caule juntas desde o começo. Ou todo mundo cortou as hortênsias. Sabe, tipo, o mesmo fato pode ser olhado por coisas... Verdade verdadeira, e é isso que eu disse, né? Quando a gente olha para um fato, a gente faz os nossos julgamentos, e na hora que a gente vai contar eles, a gente está contando a partir do que a gente enxerga sobre os fatos impregnados pelos nossos valores. Só que eu não posso chegar, por exemplo, e dizer que as rosas daqui são brancas. Sim. E aí, porque aí, né, não é o que está acontecendo objetivamente. Lógico que eu posso dar um tom, mas eu não posso também dizer que não tem hortênsias aqui. Né? Agora, lógico que eu posso chegar e dizer que as rosas
contaminaram o ambiente e fizeram com que as hortênsias ficassem apagadas e que, portanto, esse buquê é horrível. Eu posso dar minha opinião. Mas ele contou que tinha rosa e que tinha hortênsia. É verdade. É que eu acho que o mais, assim, pensando, porque eu gosto de pensar muito nesse assunto, eu acho que talvez o principal seja a gente ter consciência de que o nosso pensamento não é tão... A gente não tem tanta autonomia, assim, sobre o nosso pensamento, porque, bem ou mal, a gente nasce no contexto, a gente tem todas as nossas experiências, as pessoas à nossa volta e as informações que a gente pensa. Então, eu acho que vale a gente ter a consciência de que o que a gente acredita, assim, fielmente, não é tão fielmente assim. Se a gente estivesse em outro contexto, a gente ia pensar completamente diferente. Eu acho que isso ajuda a gente a ter mais empatia por quem pensa completamente diferente da gente e pensar que outra pessoa pode ter toda a razão dentro daquele contexto dela. E pensando que não é difícil ter uma neutralidade, acho que o legal é tentar ver fontes diferentes, né? Fontes diferentes. Saber, né, fazer essa checagem aí dos fatos é muito importante. Se informar por diversos veículos e tirar a sua conclusão. Aí já vou falar um pouquinho do meu trabalho, quando você começou. Sim. Hoje eu tô Eu já sou defensor há 15 anos, né? Depois eu conto aí como é que passou, não sei o que. Mas hoje eu cuido de casos de crimes contra a vida que acontecem aqui no Rio de Janeiro. O que são crimes contra a vida, né? Assassinatos, homicídios, infanticídio, o termo jurídico, juridiquês é brabo mesmo, que é aquele assassinato que é realizado pela mãe no estado puerperal do seu filho. Tipo, de acabou de parir? Então tem esse crime específico. Eu não sabia que tinha isso. Tem. O estado puerperal provoca, né? O puerpério ali provoca muitas modificações no sistema. Essas coisas? No sistema mesmo, enfim, biológico, fisiológico da mulher. E aí a gente cria um crime que é menos grave do que o assassinato, né? Que é o homicídio. Porque se entende que a mulher nesse estado puerperal tá com seu juízo. Não é fora de si, porque aí vai uma inimputabilidade, né? O maluco, doido, na verdade, que é a pessoa com doença mental, que é o termo politicamente correto. Não estou dizendo, não usei os termo maluco e doido para estigmatizar ninguém, mas só para as pessoas conseguirem entender. O termo certo é pessoa com doença mental. Como ele não consegue fazer um juízo de reprovação por conta da doença mental, ele não consegue fazer uma decisão ali pela não escolha, né? Ele não consegue se comportar de acordo com o que era esperado dele, a gente não aplica uma pena, né? Uma sanção, a gente aplica uma medida de segurança, que na verdade é um tratamento ali para ele estando, né, tratado, cuidado, não incidir nesses comportamentos contrários aí às normas sociais e ao direito, né? E há esse tratamento? Existe a previsão na lei, né? Previsão legal, tá escrito na lei, né? Que são as medidas de segurança que o Código Penal vai lá dizer. E essas medidas de segurança podem ser de internação ou tratamento ambulatorial. Só que a internação, que são nos antigos manicômios judiciários, não tem mais, né? A gente tem evitado ao máximo e ter uma política... Ainda tem? A gente tem fazendo um processo de desinstitucionalização desses casos, mas houve pessoas que ficaram 20, 30 anos desses manicômios judiciários. E aí são lugares assim, quando a gente visita, a gente vê a tristeza e o sofrimento ali, porque é muito abandono, né? Eu aprendi isso na faculdade também, sabia? E também, em muitos casos, tipo, se você botar uma pessoa saudável lá, a pessoa vai ficar mal também. Porque o ambiente, a gente interage com o ambiente, né? O ambiente induz comportamentos, né? Isso é inegável. E antigamente qualquer coisa, tipo, tinha muito... Quer dizer, em novela via muito, mas com certeza era também inspirado em coisas que aconteciam na vida real. Você casava com uma pessoa, aí cansava da tua mulher, falava que ela tava mal de cabeça e internava no manicômio, não tinha isso, não? Minha mãe sempre falava que qualquer coisa mandava internar, e as pessoas faziam isso, e como, tipo, o homem tinha mais voz de falar coisa, e depois a sociedade inteira querendo consolar o cara que, tadinho, casou com uma doida, não foi? Isso aí é um problemaço, né? E fala muito do patriarcado, enfim. Mas voltando aqui a gente vai lá. Voltando ali Então, o doido, né, não recebe... Falava do infanticídio que nesse estado, então, que provoca, né, essas mudanças no corpo humano e na capacidade ali de julgamento. Então, a resposta é muito mais leve, a sanção, a pena, né, do infanticídio é muito menor. Tem um outro que é aborto, que ainda, né, é criminalizado aqui. Até o aborto
autoprovocado, né? O consentido ainda é criminalizado no Como país. assim, aborto autoprovocado? Consente o Quando quê? a própria mulher, ela provoca em si o aborto, ainda é crime. E o aborto consentido é quando um médico, um Ah, enfermeiro... Porque pode haver o aborto não consentido, né? Alguém, de forma violenta, começa a socar a barriga de uma grávida pra provocar o aborto nela. Então, esse daí, lógico, que tem que ser, né, reprimido. é. Mas os outros ali, com consenso, indago muito se, apesar de valorizar muito a vida humana, se isso deve ser criminalizado, né? Lógico que, enfim, É um outro eticamente debate, né? eticamente não, eu que valorizo, né, a vida, fico na dúvida se é uma Eu conduta fui ou não. pesquisar se o budismo era a favor de aborto, aparentemente não. Porque a gente Não tem valoriza como. muito a vida, né? Mas Mas assim, na sociedade é diferente. até porque a minha fé não pode orientar as É. decisões do país, enfim, das outras pessoas que podem professar a fé que elas quiserem. E aí, se criminalizar isso causa mais bem ou mal, a gente pode até falar isso depois. E depois tem um outro crime que é induzimento a suicídio. Também é crime. De você induzir o outro a A se suicídio. suicidar, Tipo o suicídio... aqueles jogos que tem na internet, o pessoal fala muito de criança, adolescente com isso, né? Isso. Também é um crime. Então esses são os crimes lá que Só coisa que são leve. julgados pelo júri. E eu estou encarregado, né, aqui na cidade do Rio de Janeiro, de fazer a defesa de pessoas que são acusadas desses crimes. São acusadas desses de quatro fazer o crime. de fazer. Então faço a defesa criminal, né, dessas pessoas. Caramba! Não, mas todo mundo merece defesa. Às vezes tem acusações injustas, às vezes tem excesso de acusação, né, enfim. E como é que... Você quer explicar isso depois? Explico depois. E aí, mas o legal... e que é o que eu sempre falo lá, né, antes dos vereditos, e aí muito relacionado com aquele nosso ponto inicial, é de que essa verdade que não é produto de um debate de ideias, de confronto de ideias ali, e aí você estava falando, né, de buscar, de se informar de mais opiniões, né, de ouvir vários lados, ela é frágil, né? Se você não consegue... A conclusão que você precisa tirar, assim, acredito muito nesse processo dialético, né, de conversa, de debate ali entre ideias, para você tirar a sua conclusão. Então, lá no júri, a gente tem esse debate, né, porque um acusa, o outro defende. E a partir desse debate, os jurados, que são pessoas do povo, qualquer um podia ser aqui, que morasse na cidade do Rio de Janeiro, lógico, né, que tivesse conduta ilibada, enfim, não pode ter... Tivesse o quê? Conduta ilibada. Não sei o que é isso. Não, é que não pode ter condenação criminal, né, Tá. enfim, tem que ser uma pessoa que não... Conduta... Ilibada. Ilibada. Tá, conduta ilibada, tá. Esse juridiquês aí, que afasta a gente muito da população, né? A gente conversa disso também. Mas que esse debate de ideias é muito importante ali, uma decisão justa, e a decisão justa, lógico, lá dos jurados, mas estou falando para nossa vida, né? Uma conclusão justa, ela vem desse questionamento, né? Desse debate ali de posições. Então, a pessoa, né? É difícil hoje em dia, porque muita informação, mas é importante conseguir, né, ouvir os dois lados para tirar alguma conclusão, né? Então, você falando aí como é que a gente faz hoje em dia, te respondendo, né? Nesse mundaréu de informações, mundaréu de coisas, muita coisa ruim, né? Primeiro saber quem tá passando aquela informação, né? Se a pessoa é minimamente confiável ou não, se está preparado ou não. E depois tentar se buscar mais de uma fonte para conseguir fazer esse processo aí de confronto dialético de ideias e você tirar a sua conclusão. Então, acho que isso é o melhor caminho, né? Existe alguma instituição ou site, alguma coisa confiável em relação à estatística? Porque eu sinto que muitos dos debates vão em torno de estatísticas ou dados, e as pessoas às vezes vão repetindo dados. Tem algum lugar que a gente possa ver? Olha, se produzem muitos dados, né? Eu gosto, assim, de pesquisas de centros, universidades, eu gosto de confiar bastante nas universidades, sobretudo nas universidades públicas, uma boa fonte de dados. Os institutos de pesquisa oficiais, né, que vão, enfim, basear as decisões dos governos, IBGE, o IPEA, também tem bastante produção boa e segura de dados, mas essa análise pode ser, né, bastante enviesada na medida que, como você olha, como esse dado é tratado também, né? Então, isso assim, a análise de dados, se você não conseguir olhar lá a pesquisa, entender como é que foram coletados, se no processo de coleta se já não houve algum viés,
Porque às vezes a pessoa contrata uma pesquisa, na verdade, para reforçar aquilo que ela quer. E aí as perguntas que ela faz na hora de coletar, para coletar o dado, já vem totalmente enviesado. Então tem que saber se essas pesquisas seguiram um rigor metodológico, se tinham algum comitê, né, ético para validar aquela pesquisa. Não é muito simples. E ainda tem a forma de interpretar depois, né? Lógico. Por exemplo, tem muita gente que argumenta que os lugares que descriminalizaram o aborto diminuíram a incidência de abortos depois de descriminalizar. Porém, tem outros lugares que falam que não, que a incidência aumentou. Mas aí tem gente que fala que não, a incidência aumentou porque passou a ser registrado. Então, tipo, os abortos começaram a ser registrados, por isso que dá a impressão que aumentou. Mas na prática, mas aí também não tem como registrar o que não foi registrado, para comparar o que foi registrado com o que não foi registrado. Então fica assim, uma coisa, um papo de doido. Sim. A gente tem esse fenômeno nos crimes em geral, que são as cifras ocultas, né? Então esses crimes que normalmente não tem vítima, tem a criminalidade oficial, que é aquela que a gente avisa para a polícia, ela é subdimensionada. Então o aborto, que é um crime que, sobretudo o autoaborto ou consentido, a pessoa não vai lá contar, né? Então de fato é difícil saber quantos tinham. Só se a gente fizesse uma pesquisa anônima, indagando as mulheres em geral, já fez ou soube alguém quantos, e aí a gente conseguiria ter algum método para compreender qual era a taxa anterior. Entendeu? É que nem assim, se for entrevistar as pessoas perguntando se alguém já traiu ou foi traído, ninguém nunca traiu. Mas todo mundo conhece alguém que vai traído ou que já traiu. Então assim, a conta não fecha, né? Exatamente. Não fecha, nunca traí, mas aí é um descompasso enorme, né? Deixa eu fazer uma pergunta. Não sei se tem pertinência a pergunta que eu vou fazer, se qualquer coisa até o nosso diretor tira aqui. Mas, por exemplo, você falou do IBGE. O IBGE, ele bate na sua porta, tipo, como é que funciona? Tipo, ele bate na sua porta, aí você pode receber ele ou não, manda uma carta, porque, tipo, as pessoas têm eu imagino que as pessoas não têm essa abertura pra querer, tipo, falar sobre a vida íntima delas. O IBGE faz várias estatísticas, né? O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então ele faz várias. O IBGE divulga a PNAD contínua, que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Então você vai entrando no site deles, tem vários dados que eles vão pesquisando sobre a realidade do país. Tem muita informação. O que a pessoa bateu na porta tem uma obrigação de realizar censos a cada 10 anos. E aí o IBGE faz um esforço danado porque ninguém quer receber, para contratar recenseadores. E eles vão... Recenseadores. Eles vão... recenseador? É o sujeito que é contratado temporariamente do IBGE a cada 10 anos para bater lá na tua porta e perguntar várias coisas. E aí eles divulgam os dados do censo para entender como é que está a população brasileira, um retrato da população brasileira a cada 10 anos. Então, a gente passou por um censo há pouco tempo, ele não conseguiu ser realizado exatamente após 10 anos por causa da pandemia de Covid-19, venceria, né, 2020, e aí foi quando teve a pandemia de Covid, os recenseadores não poderiam ir às nossas casas por conta do isolamento social, mas aí rolou o censo depois. E aí tiveram várias polêmicas de como perguntar, do que perguntar, o que era importante saber, o que não era importante saber, o que o governo achava, por que a gente produz esses dados para orientar as decisões governamentais, né? Então, por que é importante saber quantos banheiros tem numa casa? Para saber como é que está a questão do saneamento básico e verificar questões. Saneamento básico tem uma íntima relação com saúde, doenças preveníveis, né? Ali por conta da falta de saneamento. Então eles vão perguntando. E aí eles iam na nossa porta e perguntavam. Não sei se você chegou a responder, eu respondi o censo. Então, deve ter respondido. Não, né? Me mandaram aqui, aí eu ia responder, mas eu falei, não responde nada. Não, tem que responder, porque com base nisso, quantas pessoas moram, quantas crianças têm. Porque olha só, sem bons dados, a decisão da pessoa normalmente não é mais acertada. Como é que a gente vai saber onde é que a gente vai construir uma creche se a gente não sabe onde estão as crianças de 0 a 6 anos, a 0 a 3 anos, entendeu? Falando, mas fui orientada. Entendi. Não. Se não forem dados pessoais, né, que a gente sempre fica, sobretudo, a gente vive, né, um contexto de violência urbana muito grande.
E que, enfim, vai gerando muitos medos, né? E que vão orientando os nossos comportamentos, as nossas decisões depois. E aí a gente fica com medo de passar alguns dados achando que vai ter golpe, que vai... Mas assim... É seguro. É tipo um ato de cidadania. Exatamente. Eu não estou dizendo para você, pelo telefone, para uma pessoa que te ligou, dizendo que era do Banco Itaú, sair passando teu número de CPF. Claro, cair tem no uma golpe. carta legítima. E tudo. Exatamente. E é o período, né, que o país está fazendo o censo e tal. A gente foi entrando em vários assuntos que eu achei ótimo, mas tem umas coisas que eu queria, pontuar de umas coisas que a gente já falou. Eu falo a beça, né, Manu? Não, então... graças a Deus. Porque no que a gente fala que a gente, como humano, a gente consegue trabalhar a nossa mente para escolher fazer o bem, por assim dizer. Então, na verdade, dá para se dizer também que fazer o bem é da nossa natureza humana. Sim, isso eu super acredito, né? A gente fala, não, que os humanos, assim, são ruins, mas não, eu acho que é da nossa natureza. Tudo que a gente faz de ruim afasta a gente da nossa natureza. Ou como é que você vê isso? Assim, o ser humano é um ser sociável por natureza, né? A gente não consegue viver sozinho, sem vínculos, sem ninguém. E para a gente estabelecer vínculos com outras pessoas, a gente precisa ter boas ações em relação a ela, né? Então, assim, esses vínculos vão surgindo desde da relação mãe-bebê ali na barriga. Depois, nós somos um tipo de espécie animal em que muito do nosso desenvolvimento é extrauterino, né? Se você olha para um cavalo, assim que ele nasce, o bezerrinho... Tá pronto. O potrinho já nasce em pezinho, com casca andando. Lógico que ele é muito menor do que o cavalo ou a égua já adulto. Mas assim, se comparado com um bebê, o desenvolvimento ali, né? Tem mais chance de sobreviver sem uma... Não tem menor chance o bebê. O bebê... Mas o bebê cavalo, talvez. Vai depender, precisa de amamentar, etc e tal, mas assim, o período que ainda necessita de cuidado, né, do ser humano é muito maior, né? Uma criança, 7, 8 anos de idade, 10, não consegue viver sozinha. Ainda depende... Cara, a gente até hoje ainda depende dos nossos pais, das nossas pessoas que nos apoiam, né? Desses vínculos. É isso, entendeu? É isso, nós somos vínculo, né? Então, e pra gente desenvolver bons vínculos, a gente vai depender desse carinho, desse amor. Então, eu acredito, sim, firmemente, de que a nossa natureza é boa. É lógico que algumas pessoas vão praticar ações ruins e que vão gerar consequências ruins para ela, enfim, e também pro entorno dela, né? Mas a essência, para mim, é uma essência boa, apesar da gente ver muitos comportamentos que nos causam, assim, alguma repulsa, né? Mas concordo com você que a nossa essência é boa, até porque a gente, como eu disse, né, depende desses vínculos para existir e sobreviver, né? Se não fossem eles, a gente certamente não estaria aqui, né? Com assim, certeza. Até a gente chegar na vida adulta, uma vida mais autônoma e independente, a gente precisou de muitos vínculos, muito cuidado, muita atenção, muito afeto. Então, se isso é dado, né, acho que é nosso, é do ser humano, até para nossa vida em sociedade. Verdade. Uma curiosidade que eu tenho é porque eu sinto que você sempre teve esse olhar por aí. Aí minha dúvida Vai me deixar com vergonha. Quê? Vai me deixar com vergonha. Não, é verdade. Você sempre teve esse olhar amoroso em relação ao mundo, em relação ao outro. E a minha dúvida é se, a sua espiritualidade estava ligada a isso, ou isso já era uma coisa inata em você e foi buscando... E, foi convergindo com uma espiritualidade. Esse olhar fez você, se interessar pelo budismo, ou o budismo te potencializou nesse olhar? Como é que foi a religião na sua vida? Eu acho que foi interpenetrando. Você era católico quando era criança? Você se considerava católico? Sim. E aí, eu acho que o Santo Agostinho deu pra gente aquela coisa da caridade. De estudo. Não, essa disciplina ali
Ciência e caridade. Ciência e caridade. Aí a ciência, essa parte da ciência ali, da sentar na bunda, estudar, Ah, não te pressão pegou, de não? prova. Não, lógico que pegou, né? Tanto que a gente Pô, tu tá aí? pô, graças a Deus, soube fazer prova, passei aí nesse concurso que eu fiz. Muito, com certeza, aí essa experiência que o colégio me deu ali, essa disciplina, né? Pô, e Santo Agostinho é um exemplo, assim, muito bom de, tipo, o cara foi lá, viveu a vida, no sentido de, né, tipo, A vida mundana. a vida mundana, né? Eu fiz uma aula sobre Santo Agostinho recentemente, professor muito bom. Ele falou assim, Santo Agostinho pecou, assim, quase não deixou pecado pra ninguém. E aí e é interessante, porque aí quando ele volta pra fé dele, ele vai de um lugar muito mais maduro e de solidificação. Então é um exemplo interessante. E foi através da ciência que ele solidificou a fé dele. Então eu acho um exemplo bem interessante. Então acho que a gente vem essa parte do colégio, dessa caridade e ciência, né? Enfim. Então acho que sempre essa parte sempre teve presente em mim, né? Eu acho que a minha função profissional que eu tive o prazer e o privilégio de exercer, e ainda tenho, desde muito novo também, né? Que eu tive a sorte de passar no concurso muito moleque ainda. Ah, que idade você tinha? Ó, eu tinha 23, 24 anos. Ah, muito novo mesmo. Muito novo. E isso acaba nos moldando, né? Esse contato com as pessoas mais marginalizadas, mais oprimidas, que eventualmente até fizeram alguma besteira. A gente começa a conseguir ter mais um olhar ali sobre o erro, né? Olhar que a gente também já praticou vários erros na vida e conseguir exercer mais essa alteridade. Isso, o trabalho foi me dando muito. E aí eu acho que as coisas vão se interrelacionando, sabe, Manu? Meio que um alimentando o outro ali. E aí, depois, nessas minhas viagens aí, eu fui pro Butão. Jura? Quando? Uns 8 anos. E lá realmente são as pessoas mais felizes do mundo? Cara, é difícil, assim, de dizer, né? Eu via pessoas felizes, assim, não vi... Ninguém reclamando. Ninguém reclamando, não vi pobreza extrema, não vi pessoas, assim... Isso pra mim é um grande sofrimento, né? Ver uma pessoa em pobreza extrema, sem ter onde dormir, sem ter o que comer, lutando ali pela sobrevivência. Isso daí pra mim, né? Lá eu não vi nada disso. As pessoas viviam uma vida simples também, né? Não muitos luxos e tal. Mas o que é legal lá é que eles têm esse conceito de felicidade, né? Por conta do budismo, é internalizado nas próprias decisões do governo. Então, como assim? Tudo começou, segundo me contaram lá, tá? Mas sujeito à confirmação. Então, vou explicar aqui, pode ter alguma incorreção, procurem mais fontes. Perguntaram para um rei, pro rei do Butão, né? É uma monarquia lá. É uma monarquia parlamentar. Mas o rei ainda tem bastante poder, é bastante celebrado e tal. E aí perguntaram, numa dessas reuniões de chefes de Estado e tal... Desculpa, o rei também é chefe de religião lá? Como é que funciona? Não sei dizer, acho que não. É um Estado que tem uma religião oficial. Que é o budismo. Que é o budismo. Mas eu não sei dizer se o rei também é o chefe da igreja, eu acho que não. Eu acho que tem um lama super... Até porque o budismo não tem um chefe específico, né? Ou tem? O budismo tem várias linhagens, né? Ah. Então tem o budismo que é praticado ali no Sudeste Asiático. Você vê até a diferença na vestimenta dos monges, que os monges lá estão vestidos mais de laranja. Os rituais são diferentes. Então tem muitas... E aí tem, né, o budismo tibetano, que é muito conhecido, que tem o Dalai Lama como líder. Como o líder espiritual ali, mas ainda assim, ainda há muitas linhagens dentro do próprio budismo tibetano. Então tem muitos mestres, né, que vão passando a linhagem, passando os ensinamentos. Mas enfim, aí tem lá o rei estava numa reunião de chefe de estados, e aí alguém veio perguntar, né, para ele, enfim, qual era a riqueza do país dele, e Butão na época era um país agrícola, ainda continua sendo, não é um país economicamente super desenvolvido, acho que ainda é um país agrícola, tem agora alguns ingressos de turismo, e acho que tem uma coisa com energia hidrelétrica ali que eles conseguem exportar para a Índia. Isso na época que eu fui lá, não sei se hoje em dia... Exportam energia para a Índia. Eles têm uma montanha muito grande, acho que tem uma usina hidrelétrica lá, e aí acabam tendo, acho que a balança comercial é mais ou menos desses 3 produtos. Isso há 7 anos atrás, hoje em dia não sei como é que tá a situação do Butão.
Mas daí tô contando, né, como é que foi comigo. E aí o sujeito perguntou da riqueza, né, econômica do país, então realmente um país que não era economicamente muito desenvolvido, e aí ele fala, mas não importa a riqueza, meu povo é o mais feliz. E aí eles começam a criar esse conceito de felicidade interna bruta, e eles conseguem, né, em substituição do produto interno bruto, que para eles não é importante, essa matéria, economia, e sim é o grau de satisfação das pessoas, quão felizes elas são. E aí eles tentam, em alguns marcos, calcular esses índices e aí fazer decisões baseadas nesses dados que eles obtêm aí sobre... E aí o conceito, eles vão medindo felicidade sobre a relação que tem com o ambiente, sobre a cultura, se eles... como é que eles estão aprendendo, né, a cultura do próprio país. Então tem vários índices, eles conseguem medir isso e vão, então, tomando as decisões com base nesse conceito. E aí, assim, é o país mais feliz do mundo? Difícil dizer, mas eles têm isso, né, internalizado aí, esse conceito de felicidade interna bruta, que vem desse contato desse rei a partir, né, com outros chefes de Estado. Então é algo que, de fato, existe ali, eles tentam contar, medir. Com medidores mesmo e com ações do governo para melhorar esses indicadores. Exatamente. Que incrível. Um povo feliz não vai querer matar o rei, né? Com certeza não, depor o rei jamais. E aí tem vários marcadores, né? Eu, na época, não sei se ainda continua assim. Então pesquisem, eu acho que é muito interessante se debruçar um pouquinho sobre isso. Rapidamente, né? Não precisa também ser um profundo conhecedor do que é, mas de como... E sobretudo a gente que ainda é muito capitalista, né? Que olha muito ali matéria, dinheiro, associa nosso valor com a nossa produtividade, né? Acho que vale a pena dar uma olhada ali para ver como é que é a coisa. Então, e a mim me modificou, né? E aí, nessa viagem, a gente conhece muito templo, muito palácio que é misturado meio com templo também. E aí eu acabei comprando uns livros, fui lendo sobre o budismo e achei aquela história ali, aquilo tudo muito interessante, né? Basicamente, e aí eu também não sou um profundo mestre. Quem quiser saber mais, a gente tem brasileiros que são profundos conhecedores do budismo. Tem 2 mestres que eu fiz com vídeos fáceis na internet, né? Que é a Monja Coen, Monja Coen Roshi, que tem uma linhagem do budismo que é praticado no Japão, do Zen budismo. E tem um outro que chama Lama Michel Rinpoche, que pratica o budismo tibetano. Ele é um menino brasileiro que aos 13, 14 anos, assim, na adolescência foi estudar no Tibete, então ele fala tibetano e ele consegue, ele é jovem, né? Então ele consegue traduzir para a nossa realidade brasileira e para a realidade ocidental muito dos ensinamentos. Então se quiser assim, procurar mais sobre budismo, aconselho a ver vídeos deles dois, que é bastante fácil, revolucionário. Para mim foi revolucionário, não sei se para as outras pessoas vai ser, mas foi muito interessante. E aí, basicamente, o objetivo, né, é atingir a iluminação, que não é algo abstrato, mas é você desenvolver as suas qualidades ao seu máximo potencial. Isso, significa isso? O ser iluminado é aquele que conseguiu atingir as suas qualidades ao máximo potencial, né? Conseguiu entender o mundo como ele é, a realidade como ele é, a interdependência dos fenômenos, essa questão de como funciona a mente humana, né? Da gente, tudo que a gente olhar, a gente classificar e fazer a partir dos nossos valores, né? Então, essa questão do nada existe independente das outras coisas, de nós mesmos, né? Nada existe por si só, intrinsecamente. Então, é um debate bastante filosófico. Interessante. E aí você usa a meditação para acostumar a sua mente a esses bons estados, né? Que são a generosidade, sabedoria, esforço entusiástico, para a gente sempre estar buscando, né? Elevar a frequência? Tem isso ou não? Não, a meditação é esse caminho, né? Pra gente, na verdade, a gente entra num estado... Eu não tenho meditação, tô falando aqui de budismo, mas tô aí, relapso, preguiçoso, meu esforço entusiástico tá lá embaixo. Mas a gente deveria meditar para acalmar a nossa mente, conseguir nos acostumar a esses estados mentais positivos. E aí nos desenvolver e nos iluminar. Entendeu? A meditação é um caminho para... No que você silenciamente dá espaço para... nos acostumar a esses... Exatamente. Interessante.
A meditação é um meio, né? A gente chega nesse shamatha, que é esse tranquilo permanecer, que é esse estado em que a gente está com a mente, né, com poucos pensamentos, a gente consegue então induzi-las eles a esses bons estados. A ideia é essa. E a gente também fala de karma, né, de ações e reações, que vão, na minha visão, explicar um pouco, né, do mundo como ele é. O que você acha que explica? Ações negativas vão produzir resultados negativos, ações positivas produzem resultados positivos, né? Essa é a lei do karma. Agora, já na nossa própria existência? E em outras também. Em outras também. O budismo acredita em reencarnação? Sim, sim. E então ações negativas vão se materializar nessa ou em outras, o que vai explicar um pouco de alguns sofrimentos, né, que a gente não consegue muito compreender e tal. Então, eu acho interessante, porque religiões diferentes, eu acho que através de histórias ou justificativas, assim, abordagens diferentes, costumam dar esse argumento para a gente conseguir santificar os nossos sofrimentos, né? Que os nossos sofrimentos estão atrelados com o nosso caminho de santificação, que no caso do budismo seria o nosso caminho de iluminação, né? Que talvez o sofrimento seja para te ajudar a estar mais iluminado. O sofrimento, na verdade, vai nos proporcionar a refletir sobre as ações que nós temos que ter contra as adversidades da vida, né? Na verdade, a monja Coen até fala, o sofrimento é opcional, porque as situações ruins vão existir. Como você reage em relação a elas, você é que vai decidir. O copo de café vai cair em você. Vai derrubar. Como você age quando o copo de café quente caiu em você, essa é a sua escolha. E o que a gente consegue se treinar, né, é não reagir, por exemplo, com raiva em relação àquela outra pessoa, né, a ter generosidade, enfim. Então ela diz que o sofrimento é opcional nesse lugar, né? Lógico que situações adversas vão poder acontecer, mas como é que você se relaciona com essa situação adversa? É aí que a gente vai trabalhar e nos ensinar, né, a ter uma outra abordagem em relação àquela situação adversa. E aí tudo vai partir daquele conceito inicial, né, que é a sabedoria que a gente tem que ter e desenvolver, de que nada existe independente daquele valor que eu atribuo àquilo, né? Tudo passa. Então, quando você se olha no espelho todo dia, você acorda, você vê sua cara, a sua cara que você está vendo no espelho é a cara que sua mente coloca a respeito, mas não é aquilo que está aqui, né? Enfim. Você pode interpretar, né? Você pode dar o peso que você... Isso. Eu li um livro muito interessante chamado Por que o Budismo Funciona, e ele explica, pelo olhar da neurociência, sobre os benefícios de meditação e de como ele realmente muda a nossa... Eu não sei se era... Eu não sei exatamente os termos que ele usava, mas como mudar a nossa neuroplasticidade ou coisas nesse sentido. Tipo, pra justificar aquelas situações de, tipo, não teve um monge que pegou fogo... Tem um documentário no Netflix, eu acho que eles fazem com um monge budista, acho que na França, e eles começam a verificar as ondas cerebrais na meditação, né? E são ondas positivas. É isso, a meditação consegue acalmar nosso cérebro, e aí nessa calma, nesse estado de calma, a gente tem essa possibilidade maior de nos acostumar a bons estados. Então a gente treina, né? Esse treino aí que a gente faz para tentar adquirir sabedoria, generosidade, enfim, e ser melhor naquilo que eu acredito que é ser melhor, né? Que é praticar bondade, enfim, se relacionar bem com as outras pessoas e, enfim, consigo mesmo, né? Tô falando isso, lógico que eu faço um monte de coisa errada, lógico que eu ajo com raiva diversas vezes, tô longe de ser... Acabei de falar que a busca é a busca. E que convido todo mundo aí que estiver nos assistindo a fazer isso, né? Tem uma coisa que eu sempre repito, e eu li uma vez e dei por verdadeiro, sabe? Sem checar a fonte. Sem checar a fonte. Assim, se estava no TikTok, deve ter sido verdade. Mas aí, aproveitando, que fala assim, que no budismo, felicidade é quando o que você pensa, o que você fala e o que você faz está alinhado. O conceito de felicidade... talvez esteja relacionado à satisfação. Mas, lógico, quando você pensa, age e
da mesma maneira, né? Não há... Fala e age. Enfim, Isso é coerente, né? quando você é coerente, isso não vai te provocar essas sensações negativas e sofrimento, né? Então, dá uma pazinha, mas não foi uma coisa escrita É. no... não sei, assim, como eu te disse, eu tô super afastado aqui da prática. Não me lembro de ter ouvido isso, de ser algo Tipo, da filosofia budista em si. Tem Pode algum ser, pode não ser. livro, da mesma forma que certas religiões têm alguns livros, por exemplo, o catolicismo tem o livrinho oficial de catequese. Então, o Buda deu ensinamentos orais para os discípulos. Não quis escrever. Mas depois de um tempo, os discípulos foram vendo que as histórias, né, um repassava para o outro, já estavam começando a se perder, e aí eles escreveram os sutras. Então, existem sutras. O Buda que a gente conhece, que é o Buda Shakyamuni, o Buda histórico, ele era um príncipe indiano, nepalês, aí tem uma... Enfim, mas era um príncipe como nós, sem ser humano, né, como nós, e que, enfim, um ser muito especial que conseguiu, né, atingir a iluminação, e ele, a partir da história dele, começa a dar ensinamentos. Então, mas Buda, estado de Buda, todos nós temos esse potencial para atingir, porque somos humanos e conseguimos, então, treinar nossa mente para esses estados mais elevados, né? Então ele não escreve o livro, mas existem sutras que os discípulos dele, quando começou a se ver que os ensinamentos podiam estar sendo um pouco perdidos, escreveram. Então tem esse livro. Os sutras são os ensinamentos dele. Você tinha falado do Sudão também? Você foi para África recentemente? Fui. Como é que foi essa viagem? Então, eu gosto bastante de viajar, né? Assim, qual foi o lugar mais bizarro, assim, mais transformador que você foi? Eu acho que o Butão foi muito transformador. O Butão, né? Essa viagem foi muito maneira. Muito, muito, muito maneira. E dizem que é muito difícil ir pro Butão. Conseguir... A verdade, como ele não foi tão difícil, não. Você busca tem que ir com uma agência de viagem. Não é uma viagem que você consegue ir... marcando um voo. Por si só, marcando um voo, não. Mas uma agência de viagem você contrata, eles resolvem a questão do visto para vocês também. Então, assim, não é tão difícil. Lógico que não tem voo direto do Brasil, né? Mas você vai fazer um voo para a Índia e vai conseguir chegar lá no Butão de maneira tranquila. A viagem que eu fiz nessa vez, eu conheci o Nepal, a Índia e o Butão. E aí, enfim, sai do Rio ou de São Paulo, vai até um dos países ali da Península Arábica, né? Catar ou Dubai, Emirados Árabes, e dali conecta para a Índia, para o Nepal e vai para o Butão. Muito, muito maneiro, valeu muito a pena. Acaba sendo caro, né? Enfim, infelizmente nem todo mundo vai ter esse privilégio de conhecer lá. Mas, assim, templos budistas tem vários aqui no Rio de Janeiro, dá para procurar aí, de várias linhagens. Então é só dar um Google aí, tem tudo que é bairro. Aqui em Vargem Grande tinha um que os monges eram butaneses. Mas, em Vargem, não sei se era Vargem Grande ou Vargem Pequena, porque eu sempre confundo os dois. Mas agora... faz muito tempo que eu não vou, já disse que estou relapso, então não sei se continuo. A fé budista também é uma fé que você cultiva em comunidade? Tipo, tem... Sim. Você vai lá semanalmente, coisas assim? Chama Sangha. Sangha, isso. Aí, aí a gente, quando começa, né, a fazer as nossas preces, você toma refúgio em Buda, Dharma, que é a palavra, né, dos ensinamentos, e na Sangha também, que é quem te ajuda, né? Essa compreensão de que a gente não tá aqui sozinho. Sua Sangha é seu grupo, não é? Isso. Que é quem tá aqui com você, enfim, que vai te apoiar, né? Enfim, a gente tá interconectado aí, todo mundo. E aí, com essa história da África, eu gosto também de conhecer, né, novas culturas, novos países e um pouco da natureza, né? Eu fui agora pra Etiópia, Quênia, Uganda e Ruanda. E foi muito, assim, muito, muito, muito enriquecedor, né? Muito, muito enriquecedor, assim. É fácil ir para a Etiópia, tem voo saindo de São Paulo. Então,
Ah, pra ir, quer dizer, fácil. Tudo custa dinheiro, né, gente? Então, eu sei que eu sou um mas privilegiado, né? Enfim, mas na Etiópia eu conheci... Eu fui pra uma região sem saber que tá tendo um conflito. Tem um conflito E você armado. passou por conflitos lá? Não, eu não vi nenhum conflito armado, nada Você disso. passou por um conflito já num lugar que era muito quente, Mas eu né? fui para um lugar com conflito. Então a gente ficou num hotel, fui eu e um amigo meu, a gente foi para um hotel que tinha pessoas da Cruz Vermelha hospedada. Então assim, triste, né? Pessoas não conseguem resolver as coisas no diálogo. Mas eu particularmente não vi nenhum conflito armado, muito embora seja uma região que tenha havendo disputas entre o governo e as forças rebeldes, que eu, enfim, estou qualificando como rebeldes, mas sem dizer quem está certo e quem está errado ali no conflito. Uma pena que eles resolvam na bala, né, e não no diálogo. E aí, enfim, fui pro lugar mais mágico que eu fui, cara, era um vulcão, que é uma depressão chamada Depressão de Danakil. E aí tem um vulcão, e tava na época que infelizmente a nossa companheira faleceu lá na Indonésia, a Juliana. E aí as pessoas começaram a me procurar. Não, você já saiu de vulcão, né, e tal. Ué, você tava no vulcão na mesma época? Na mesma época. Mas é o quê? Que tinha que ter... Não, então, esse vulcão não é um vulcão que você faz escalada muito alto. Ele é numa depressão, então um lugar abaixo do mar. É um dos lugares mais quentes do mundo. Tinha corrimão? Não tinha corrimão nenhum, mas você andava na lava solidificada. Então, se eu botava assim pra baixo, você conseguia... E tinha umas chaminézinhas assim, você botava a cara e via lava assim borbulhando, um lago de lava. Nossa! Foi muito interessante. Assustador. E você tinha que ir de máscara, porque assim, tinha muito cheiro de enxofre, um vulcão super ativo. Mas é um vulcão que, segundo as pessoas, ele é ativo, mas ele não tem grandes explosões. É tipo assim, aquele cão é tranquilo. A lava sai, baba, o cão baba, a lava sai, mas ela não explode, jogando fumaça pra todo que é lado. Os olhos do dono, né? Os olhos do dono tá. Bom, mas eu fui, gostei a beça, recomendo. Depressão de Danakil, visitar lá. E, enfim, como a natureza como potente, né? Assim, e aí você ia em outros lugares que tinha também o chão, como tem atividade tectônica e tal, o magma empurrava metais para a terra, e aí tinha assim um verde fluorescente, porque vinha, acho que era magnésio, um amarelo, porque... Não, o verde era do enxofre, o amarelo, porque vinha magnésio. Agora eu também posso estar confundindo, mas enfim. Dependendo do metal que subia, né, com a força do magma, ficavam aquelas coisas assim, aquele terreno colorido, e aí você andava na terra com verde fluorescente. Podia andar. Aí do lado tinha um geyserzinho, tinha depois ali do lado, uma água borbulhando do magma ali aquecendo a água. Então, assim, foi muito, muito maneiro. Assim, super diferente. Parece que tá em outro planeta. Com certeza. Com certeza. Você anda assim, acho que tá na superfície da Lua, de Marte e tal. Não tá no planeta Terra. Muito bom. Aí depois fiz safari e, poxa, eu não gosto mais de zoológico, né? Por conta lá do budismo, de não causar sofrimento, de entender que todos os seres são sencientes e tal, eu parei de comer animais. Você é vegetariano. Agora eu tô safado, comendo peixe de vez em quando, frutos do mar, mas em geral, durante 4 anos, parei de... Por conta do budismo. E por conta também de, enfim, emissão de gás estufa, né? Toda a energia da proteína animal faz a gente, enfim... gastar muito. A parte do gado é um grande... Produção da própria comida para alimentar o animal. E a gente acaba, né, consumindo muita proteína animal por conta de propaganda e tal, menos até do que a gente necessitaria para nossa sobrevivência. É verdade, a gente acaba comer comendo menos. E aí... Mas aqui, vou fazer meu aniversário. Amo tanto vocês, né, que... Vai botar um churrasquinho. Vou botar um churrasquinho, vou matar um monte de boi, fazer um monte de efeito de estufa aí, de gás estufa, mas enfim, aquelas incongruências. Vários metanos aí. O peido da vaca causando aí o aquecimento global, mas se a gente conseguisse, isso aí é verdade, se a gente conseguir pelo menos aí segunda-feira sem carne, ou um dia da semana sem carne, eu acho que já é o primeiro passo. Acho que é o primeiro passo. Reduzir aí o consumo, consumir só no almoço, não no jantar, enfim. Aqui é a clareza de que você não precisa ter em todas as refeições. Tipo, eu amo carne, mas eu sinto que vale ter a clareza que você não precisa ter em todas as refeições. Exatamente. Fontes de proteína animal. Isso. E eu escolhi 1 dia, 2 dias da semana e tal, acho que já é o seu caminho, né? Eu escolhi 5
Eu tinha escolhido 7, agora tô escolhendo 5. Mas dessa viagem que Aí- você fez? Pô, você consegue ver os bichos soltos, né? E como é maravilhoso, né? Ah. Aí, pô, leão, Alguma coisa búfalo. assim que te chamou a atenção, alguma história do safari aí? Cara, eu vi assim, um dos lugares tem um hotel que é no meio do parque. Então o elefante Você vai. ficou lá? Sim. E aí, tipo, de noite, você não pode sair da tua tenda sem chamar o guarda, porque pode vir um leão, uma hiena te Ah, comer. peraí, é uma tenda no meio do tudo? Você É. ficou numa tenda no meio dos bichos? E aí tem os guardas lá Ah, que fazem a com segurança. sonífero. Sei lá com o que eles têm, não quis perguntar. Eu acho que eles têm uma espingarda que não é sonífero. Mas talvez seja só pra dar. Eles Só dá- valorizam muito. E depois eu fui ver gorila. E você vai muito perto do gorila, mesmo. E as pessoas andam armadas, mas eu acho que não é pra Só atirar pra no dar uma gorila, né? assustadinha. Não. Eles dizem que essa zona que eu fui, que é em Uganda, tá tendo conflito ali perto da fronteira. Então, tem um pouco. A fronteira é meio porosa, né? Então, às vezes passam pessoas ali do outro país, então vão soldados conosco, acho que para nos proteger dessa porosidade ali da fronteira, né, de entrar guerrilheiro do outro país, eles fazem fronteira com a República Democrática do Congo, que também não vive uma situação muito estável ali, enfim, tem conflito armado e tal. E também porque tem elefante, e os elefantes podem ser bastante agressivos com o ser humano, então eles acabam levando o rifle, dizem eles que é para atirar para cima, né, não para matar um animal, mas para assustar eles e permitir que a gente então saia ali em segurança, evitar acidente. Então, Esse safari foi onde? Tudo em Uganda. Em Eu Uganda. fiz safari no Quênia também, lá no Mara, né? Ah, Que é irado. o Masai Mara. Não, irado também. Não vi leopardo, cara. Leopardo é difícil. Mas vi leão comendo, se alimentando, e aí eles destroçando, assim, o bicho. Aquelas impalas com M Sim, no que é o bumbum. McDonald's, né? Do McDonald's. Do eu já vi. leopardo, Eu fui no Kruger Park. Isso. Pô, é incrível, né? Sim. E você vê que não tem lixo na natureza. Eu achei incrível, porque a gente tava... A minha experiência no safari foi uma pescaria. Você começa lá às 6 da manhã e você fica assim, existindo. Sacudindo naquela porcaria daquele 4x4. Até meio-dia. Meio-dia, 6 horas assim. Sem nada acontecer. Só vendo McDonald's. Que é aqueles impalas com M na bunda. Pô, McDonald's porque é o fast food da África, todo mundo come, né? Da selva. Aí tá. Aí a gente foi almoçar. E no que a gente almoçou, o pessoal falou que não ia acontecer mais nada. Que então, assim, não aconteceu nada de relevante no dia. E era isso. Só que aí, então a gente já tava, tipo, resignado, voltando pra nossa sacudida. Sacudindo assim, pro 4x4. Só terminando o dia. E aí chegaram no radinho e falaram assim, a gente descobriu aqui um pessoal se alimentando. Porque a ideia é que na hora que a gente se alimenta, eles chamam esse alimento e vão dormir, aí não acontece mais nada. E aí viram umas leoas comendo impala. E a gente foi até lá. E a gente chegou lá bem na hora que as leoas soltaram o impala com a carcaça e foram pra dentro da mata, da selva. E a gente foi dando a volta pra tentar ver a leoa. Quando a gente voltou, tava o guepardo comendo. Porque o guepardo, ele consegue mastigar cartilagem, mas não osso. E aí, o guepardo foi pro meio. Aí a gente foi lá pra dentro tentar ver o guepardo. Aí quando voltou, já tava só a carcassinha e aí tava uma hiena. Então a gente viu a hiena comendo o osso, porque a hiena digere o osso. E aí a hiena foi pra dentro, a gente foi lá tentando ir pra dentro pra ver a hiena. Aí quando voltou, tinha tipo os urubus pegando o resto. E aí, tipo, não é como se nada tivesse acontecido ali. Tipo, sem vestígio. Todo mundo, a gente conseguiu ver todos os bichos se alimentando no susto. É isso. E depois o que restou, que ninguém conseguiu comer nada, vai a decomposição, né? Os micróbios que estão ali, fungos e tal, que estão ali no solo, vão fazendo a decomposição daquilo e os nutrientes, né? Vão então se incorporando ao solo, vai a planta. As aí fezes dos bichos vai também. a planta, e aí o impala come a planta e vai o ciclo da natureza. E como a gente desequilibra, né? Esses ciclos aí da natureza, né? O ser humano. E aí é aquecimento global e tal, menos chuva. E os parques estão cada vez mais sofrendo, né? Os parques? Vão diminuindo a fronteira, porque o ser humano vai avançando ali com a fronteira agrícola. Enfim, aí às vezes acontece acidente, né? De um leão entrar em alguma vila e acabar atacando um búfalo, né? Na verdade, o animal que mais mata ser humano
na África, segundo o que eu pesquisei na época, a conferir para ver se não é fake news, mas faz sentido, são os búfalos. Os búfalos vivem em bando, mas tem alguns que são solitários. E aí eles até chamam de uma maneira pejorativa, né, o loser buffalo, que é o que às vezes quebrou um chifre, já está muito velho, não consegue acompanhar toda a manada, e então ele se destaca dela. E como ele vive sozinho, ele acaba sendo muito agressivo, já que a proteção, né, é na manada, eles conseguem se proteger muito melhor, né? A união faz a força e aí as defesas são muito maiores. Quando ele fica sozinho, ele acaba sendo agressivo e aí ataca seres humanos e tal. Então, pelo que eu pesquisei, assim, o grande acidente com os seres humanos não são com os felinos, são com os búfalos. Mas essa história, né, da natureza ser perfeita e do ser humano muitas vezes desequilibrar ali por algum interesse, talvez não tão legítimo, né, é complexa. E aí esses parques estão cada vez sendo mais comprimidos ali, as fronteiras deles vão sendo afetadas pelos seres humanos. Porque um parque, normalmente os parques não são cercados, né, são reservas naturais, abertas, e aí vai havendo essa pressão ali em relação à fronteira deles. Não sei se vocês chegaram a comentar isso com você quando você esteve lá. Não. O Kruger também é aberto, né? Mas tem alguns parques fechados no Kruger. Não sei se você chegou aí nos fechados, que são umas fazendas mesmo cercadas e tal. Não que eu tenha reparado. Não que eu tenha. Entendi. Não que eu saiba. Essa história de saculejar no 4x4 é triste, né, cara? Cara, e à noite com muitos insetos. E às vezes a gente, fica o dia inteiro saculejando, não vê nada, mas vale muito a pena, né? Eu, assim... O que você sente que mais te marcou nessa experiência? O que você mais aprendeu com essa experiência que você trouxe aqui pra cá? Acho que esse contato da natureza, essa realização, assim, visual, né? De como o planeta tem todos os seus sistemas, como os sistemas são balanceados e como a gente tem que, na nossa maneira de existir, tentar viver esse equilíbrio, esse balanço aí, não tumultuar muito esse equilíbrio aí do mundo animal, do mundo natural, né? A gente só preserva o que a gente conhece, né? A gente só preserva o que a gente conhece. Isso me faz ter, né, essa pegada aí mais preservacionista e tal. Você falou desse seu propósito de vida, como surgiu esse propósito, quando surgiu a clareza do seu propósito de vida? Pô, Manu, não sei dizer. Não sei quando surgiu o propósito. Ou assim, como, ou elabora melhor isso, porque o seu propósito falou de ajudar as pessoas, né? Eu acho que foi meio que... Eu acho que eu sempre dei muita sorte. Essas coisas foram se colocando na minha vida e foram me permitindo... Esse trabalho que eu tenho de conseguir, né, ser defensor, prestar assistência jurídica, né, das pessoas que mais estão ali marginalizadas, que mais estão em necessidade, me obriga a fazer isso. Então, o trabalho vai me obrigando, eu vou me acostumando, e aí no final de semana eu vou também tentando levar isso pra minha vida, acaba sendo uma coisa natural, né? Não que eu faça isso em 24 horas do dia. Eu acho que você faz, muito sabia? Não, tu é minha amiga, eu acho que você faz. Eu acho que você o tempo todo pensa como eu posso tornar o mundo melhor. Não, tu é minha amiga. Você tem um olhar maravilhoso em relação às pessoas generosas pra caramba. Falando nisso, fala dos seus prêmios. Você ganhou um monte de medalha, eu não sei o que é que você ganhou. Aí tu gosta de me deixar numa situação... honraria. Você gosta de me deixar envergonhado, né? Então... Porque ainda você não pode elogiar publicamente, você não deixa, me explica o que você ganhou tudo aí. Então, eu fiquei 8 anos cuidando das questões de crianças e adolescentes, lá na Defensoria do Rio de Janeiro. E aí, o que é a Defensoria? Assim, muito rápido. Como surgiu, né? A pessoa, assim, acontece, a gente prevê direitos na lei, né? Tem direito à vida, à saúde... enfim, diversos direitos à propriedade, né? E a gente tem que ter mecanismos para que, caso esses direitos sejam violados, a gente consiga restaurar, né? Reparar aí essa violação que aconteceu, esse mal que causaram a esse direito que a gente tem, que a gente combinou de ter, né? Que todos os seres humanos teriam. E aí, qual é o mecanismo que a gente criou? É recorrer aí a justiça ou outros meios aí informais de solucionar essas violações, essas controvérsias, essas disputas, essas brigas em torno desses direitos.
E isso custa dinheiro. Se a gente não tivesse esse mecanismo de advogados gratuitos, pessoas sem dinheiro iam ter lá o direito dela violado e não iam poder recorrer a ninguém, né? E aí isso ia perpetuar injustiça, e o mundo seria dos fortes e não de quem tem dinheiro e não de quem não tem dinheiro, né? Então, ter direito seria uma coisa só para ricos e não para pobres. Não teria como porque o pobre teria lá garantido. o direito dele violado, lá, sei lá, a vida, a propriedade, invadiriam a casa dele, como é que ele vai reclamar? Se para reclamar ele precisa de um advogado, né? Esse mecanismo que a gente criou aí para reclamar das violações, né, que acontecem aos direitos que a gente tem. Tentei falar assim num linguajar menos juridiquês, mas é brabo. Porque, enfim, precisa de um advogado para te ajudar a lutar pelos seus direitos quando eles não... E aí como é que o pobre ia contratar, né? Inicialmente foi um sistema de caridade, né? Algumas pessoas, por caridade, faziam isso, né? Não cobravam, mas ao mesmo tempo é uma atividade profissional, né? O próprio advogado precisa sobreviver, ter dinheiro. A gente vive num mundo capitalista, né? Então, criaram-se esses mecanismos aí de assistência jurídica gratuita para as pessoas, para fazer com que a gente viva numa sociedade justa, né? No sentido de todo mundo tem direito, independente de ter dinheiro ou não. Lógico que isso é perpassado por várias camadas, né? Enfim, a gente sabe que a condição econômica muitas vezes vai permitir uma pessoa acessar um direito ou não. E a gente luta para que isso não seja verdade, mas ainda não conseguimos chegar nesse mundo aí ideal. Não vou dizer nem que é utópico, porque utopia a gente nunca consegue atingir, né? Mas nesse mundo ideal, que é o que a gente almeja, que é o que a gente deseja. Então, a gente criou aí diversos sistemas para dar assistência jurídica à pessoa que não consegue contratar um advogado. E aí, no Brasil, porque a gente é um país muito desigual, né? O país mais desigual, se não o mais desigual, um dos mais desiguais ali, volta e meia, são divulgados rankings de desigualdade. É o mais de desigualdade? Se não é o mais desigual, é o segundo menos. Ele mais em que, tipo, em contraste, em quantidade? Não, desigualdade econômica mesmo, né? Um percentual de muitos ricos e percentual de muitos pobres, né? E aí o tamanho da população, dos países que tem essa desigualdade que marca, né? E forja e cria e estrutura a nossa sociedade. Então, entendeu-se que o ideal desse sistema aí para prestar assistência jurídica ao pobre, fazer com que ele tivesse direito à justiça, fosse contratando um corpo de funcionários públicos, advogados, independentes do governo, mas que se dedicariam exclusivamente aí a ajudar essas pessoas. E aí que surge a Defensoria Pública, esse lugar que eu atuo, faço parte. Depois disso, a gente foi vendo, então começou muito no caso a caso, né? Do indivíduo lá, do Joãozinho, da Mariazinha. A Defensoria Pública, então, não existe há muito tempo, é coisa de algumas décadas? Aqui no Rio de Janeiro, a gente acabou de comemorar... Aí, gente, agora é mole. Eu era da gestão. 70 anos ou 60 anos? Mas tem de menos de 100 anos. Menos de 100 anos. E aí, mas começou no caso a caso. E depois a gente começou a ver que o problema da Mariazinha, da João... eram problemas dessas pessoas enquanto uma classe. Então, por exemplo, a Mariazinha tinha um problema para regularizar aquela casa dela, regularizar e ter o direito de propriedade sobre aquele barraquinho que ela morava, aquela moradiazinha que ela morava, mas não era só da Mariazinha, era da Mariazinha, de toda a vizinhança ali. Então, daquele grupo. Tá. Então, a gente começou a fazer defesa de grupos vulneráveis. Porque era um problema de uma comunidade específica. Isso, de uma comunidade, não só de uma pessoa. Então a gente começa a fazer defesa de grupos. E aí a nossa atuação deixa de ser só individual, ali naquele caso a caso, daquela pessoa específica que está com algum problema, e, enfim, e que precisa acessar a justiça, acessar aquele direito que está previsto lá na lei, mas que na vida dela, prática, real, concreta, não está acontecendo. Então a gente ajuda, né, que o que está lá na lei, no livro, vire realidade concreta ali na mesa dela, na vida dela, mas também do grupo, né, de grupos. E aí a gente começa a fazer defesa de grupos de crianças, de pessoas com deficiência e tal. E aí eu tive a honra de muito tempo ficar fazendo defesa de criança, né, desse grupo que tem dificuldade de acessar a justiça. Criança, imagina do cara lá bater na porta do juiz. Pô, seu fulano, eu tenho direito a ser vacinada. Não só desamparada, enfim, até nós que temos mais condições socioeconômicas, vai, eventualmente, tô sem creche. Uhum. É que eu, entendeu?
ainda está em desenvolvimento, né? Então a gente tem essa dificuldade de que os direitos desse grupo, né, que estão previstos, se tornem concretos, efetivos, reais na vida dela, né? Não fique só aquela coisa no papel, na lei, né, no plano normativo, um termo mais técnico, e seja no plano real ali. E aí, por conta disso, né, da gente defender grupos, a gente começa a fazer muitos contatos para disputar orçamento público, decisões públicas que vão beneficiar esse grupo vulnerável, no caso meu, de crianças, né? Então eu acabava indo muito lá na Assembleia Legislativa, participar de audiências públicas, conversava, né, com os deputados e as deputadas sobre projetos de lei de interesses que tocavam, né, assim, que se referiam a criança e adolescente. E aí, por isso, acredito eu, os deputados, reconhecendo o trabalho e tal, me deram a medalha Tiradentes, que é uma honraria lá da Alerj. Sim, sim. Parabéns. Sou super orgulhoso, é isso que eu te falei nessa. Não gosto de ficar falando isso, mas enfim. Normal. Foi um privilégio, né, de estar nesse lugar e de conseguir, né, de alguma maneira, fazer essa disputa, né? Quando a gente fala, por exemplo, de orçamento, é onde vão botar o dinheiro da nossa sociedade para decisões do governo para beneficiar A, B, C ou D. E criança acaba não tendo muita voz, né? Não consegue se organizar. Você imagina, um movimento de mulheres consegue se organizar numa associação, ir lá, fazer um protesto. Criança é difícil, né? Tem lá o movimento estudantil, alguns estudantes secundaristas, adolescentes ainda conseguem se organizar, mas a criança, então, pouco, né? Então, ter esse privilégio de estar lá falando e disputando, olha, não, precisa de dinheiro para isso. Enfim. A medalha Tiradentes tem uma história por trás dessa medalha? O que ela significa? Ela é dada... A Assembleia Legislativa, que é o parlamento estadual, aqui no estado do Rio de Janeiro, ele dá, né, esse símbolo a pessoas aqui do estado do Rio de Janeiro que eles entendem que tem uma atuação, né, social relevante, e aí reconhecem isso e entregam essa medalha e esse diploma. Entendeu? Incrível. A história, ela chama medalha Tiradentes porque a Alerj ficava no Palácio Tiradentes. Quem vai para o centro do Rio... Aliás, esse é um passeio super interessante de fazer. Conhecer o Rio Antigo ali. Eu acho que até tem alguns walking tours, né? Fazer um tour andando por ali. Aí a pessoa vai te explicando um pouco da história do Brasil, enfim. E essa área é uma área bem, bem bonita, porque tem ali a Igreja de São José, né, na 1º de março, depois o Palácio Tiradentes, que foi um palácio, não vou saber a história, o que se fazia naquele palácio ali, era a antiga Assembleia Legislativa, e do lado tem o Paço Imperial, que foi onde a princesa Isabel, né, assinou a Lei Áurea, que é uma lei, né, que, enfim, poucos artigos, que não fez nenhuma reparação aí da população negra sequestrada, escravizada, né, no país, enfim, e que por conta disso ainda faz com que muitas iniquidades, né, muitas injustiças, muitas desestruturas ainda atinjam, né, a população negra aqui do Brasil. Mas é interessante conhecer ali, ver, e aí, como é Palácio Tiradentes, acho que por isso que se chamou-se medalha Tiradentes. Agora a Alerj não fica lá é um museu, mas vale visitar, é super bonito, tem, enfim, uma abóboda maravilhosa, 60, assim, super bem pintado. Legal. A gente tem que valorizar. É verdade. A gente tem que valorizar, que a gente às vezes fica viajando para outros países e não tal, vai, e né? aqui, né? Que tá aqui, né? Também vi recentemente gabinete Real Português maravilhoso. Maravilhoso, sim, né? Sim. E eu queria aproveitar a Zambuja para o seu olhar, assim, de mundo, porque eu, né, tô no meu Instagram, você não tá mais no Instagram. Não tô mais no Instagram, saí tudo. Só tenho o WhatsApp porque eu preciso pro trabalho, porque senão nem isso eu tinha. Eu amo que o Zambuja, quando ele tá de férias, ele bota férias na foto do WhatsApp. Pra ninguém me perturbar. Como é que tá sendo essa sua experiência fora do Instagram? Positiva, né? Tenho mais tempo. Tenho muito mais tempo pra mim. Falta de alguma coisa? Não sinto falta de nada. Absolutamente nada. Acabo me informando muito por... Não sei se vocês sabem, mas o WhatsApp... Não vou ficar fazendo propaganda de rede social, né? Mas o WhatsApp tem uns canais. De transmissão? E aí eu tô em todos os canais dos grandes veículos de comunicação. Eu não sabia que os veículos tinham esses canais. Sim, então eu acabo lendo notícia
online E como é que pela você internet. soube se não teve o link da bio do Instagram deles? Ou você fez isso antes de sair do Instagram? Não, fui descobrindo depois que tinha esse canal aí. Eu falei, tem, aí fui. E aí acabo me informando pelas Pelo notícias dos WhatsApp. grandes veículos que tem lá e colocam, enfim. Você já tá há quanto tempo no seu Instagram? Muito. Foi em Angra. Foi na Nossa, sua então casa. tem não é? mais de 2 Ah, já anos. de 2 anos que a gente foi a última vez. Tem uns 2 anos. Não 3. sei por que cargas d'água o WhatsApp resolveu... Deu um pane. Deu um pane, me tirou lá. Aí você então Aí tá eu não bom. consegui fazer a senha, aí pra recuperar a senha um BO danado. E, pô, eu tava lá em Angra, super relaxado e tal. A gente tava numa viagem super gostosa. E aí tirei o raio do aplicativo do meu coisa. E agora nem mais conta eu tinha, porque antigamente ainda tinha lá o @, né? Hoje em dia nem mais conta tem. Então E não faz foi falta nenhuma. Não foi um caso pensado antes, Não. você só aproveitou a oportunidade. Só aproveitei a oportunidade e saí. Então, Assim, mas eu também não é demonizando tudo que é rede social, né? Mas a gente tem que saber utilizar, né? A gente tem que saber que aquilo dali é um negócio. que a gente é o alvo. A gente é o alvo. Que eles disputam a nossa atenção, o nosso tempo, né? Então, quanto mais tempo a gente tiver ali, a gente vai dar mais dinheiro para eles, porque eles vão colocar mais propaganda. E a gente vai, né? Enfim, o nosso cérebro vai sendo bombardeado com diversos estímulos. Então, acho que se a gente conseguir ter uma relação positiva com todas as redes sociais, como tem que também com relações positivas com os nossos amigos, né? Eu, por exemplo, boto coisas boas nas redes sociais. Com certeza. A gente pode se informar muito bem ali. Mas tem muita porcaria também, né? Então a gente tem que tomar cuidado. Você tá há 2 anos sem saber de notícia de fofoca e de subcelebridade? Graças ao bom Deus. Que loucura, né? Graças a Deus. Não perco nada. Mas, de fato, tem boas informações. Por exemplo, essa viagem que eu fiz agora pra África, meu amigo ficava pau da vida comigo, porque ele falava, cara, tu não tem Instagram, eu tô querendo te mostrar aqui os lugares. E aí tem muito blog de viagem interessante, referência e tal. Pra você, ver, né, enfim, fotos do lugar, se vale a pena, se não vale a pena. Então tem coisa boa, lógico que tem coisa boa. Mas tem muita informação ruim, né? E aí você fica consumindo aquilo dali muito tempo, você acaba deixando de viver a vida real, fica muito tempo ali no virtual, perde, né? Enfim, essa coisa maravilhosa que é viver, né? O presente, né? O presente, presente. É isso, tem que saber o que é o Instagram, né? Ou não só o Instagram, as redes sociais em geral, né? Aquilo dali a gente vive uma economia capitalista, uma economia da atenção. Quanto mais tempo você tiver ali... Então, e tem muito conteúdo porcaria. Às vezes o que você está recebendo não necessariamente é o melhor conteúdo, mas foi quem pagou mais para a plataforma. Se você sabe se relacionar... Mentiras, né? Se você sabe se relacionar bem com isso, ter seu tempo, né, dedicado, exclusivo. Então... Eu tô casado agora, né, Manu? Então, eu sei que o Instagram pra juventude ainda usa... Eu já tô velho também, vou fazer 40, cheio de cabelo branco. Tô ficando... TikTok não faz parte do meu universo. Doideira. Não, porque acho que tem menos tempo. Quando é que deu o boom do TikTok? 2020. Pô, aí, já era velho, já não gostava de usar um Instagram, entendeu? Mas então, bom você falar isso, porque você é feliz no amor, mas o que eu ia falar é que justamente tem muita gente reclamando nas redes sociais sobre o amor, que as pessoas não querem nada sério, que as pessoas estão muito superficiais, que as pessoas estão muito na defensiva. E eu queria saber, tipo, apesar de você não estar nas redes sociais, qual o olhar que você tem tido para isso e o que você acha que as pessoas podem fazer para se permitirem estar mais vulneráveis ou se conectarem num nível mais profundo? Se você tem esse olhar assim sobre a sociedade, eu queria ouvir um pouco sua opinião sobre isso. Ou se você acha que não, que isso é um ponto só. Olha só, tudo é a maneira como você se relaciona e o que você espera daquele contato, daquele relacionamento. Transar é maravilhoso. Se você transar com responsabilidade e você se engajou naquele relacionamento com esse objetivo inicial, ótimo também. Né? Você tem que saber o que você está procurando, né? E aonde você está procurando também. Às vezes a pessoa tá, tipo, procurando um amor, né, maravilhoso numa... Não, pode vir daí, né? Mas acho que a expectativa inicial não tem que ser essa. Tem que ser de um encontro, de um jantar, comer uma comida boa e eventualmente ter um papo agradável com a pessoa. Aproveitar talvez o que tem. Um beijo bom daquela pessoa. E aí as coisas irem progredindo à medida do que, né, vai acontecendo. Mas também você criar uma expectativa de já achando que vai encontrar seu príncipe encantado ali. Ninguém quer uma relação
séria, profunda, todo mundo é imediatista, calma lá também, né? É verdade, as pessoas estão sem tolerância nenhuma Acho que tem que ser pra... expectativas baixas, energia alta, acho que esse é o segredo do sucesso. Expectativa baixa, energia alta, ou seja, esse esforço de entusiasmo que eu falei que em algumas partes da minha vida aí não tá tão entusiasmado, esse esforço. É isso, assim, colocar energia para que aquilo que você almeja, e você tem que ter clareza também, né, de que você almeja coisas boas para sua vida, né? Mas ter um companheiro, uma companheira, é lógico que é uma coisa, partilhar, a felicidade que é compartilhada, ela é multiplicada, né? Quando você divide ali, acende a vela, outras, é só mais luz, não divide. Então é algo positivo, mas assim, coloque boas energias, mas também a expectativa tem que ser baixa, até porque se você está procurando, né, começando a procurar por contatos virtuais, a gente tem que saber que não necessariamente aquele contato virtual vai no mundo real se desenvolver da mesma forma. Então vai devagar, espere menos, né? Esse contato aí espere isso, um bom jantar, comer uma comida boa, ter uma conversa agradável, eventualmente, se a coisa, né, engatar na conversa um beijo bom, se o beijo desengatar outras coisas mais. Eu acho que tem muito isso, tem uma expectativa irrealista e também as pessoas estão com um certo medo. E aí vai por um lugar que, por um lado, elas não querem abrir mão de quem elas são por medo de entrar no relacionamento tóxico e tal, que é a origem disso é um medo legítimo. Por outro lado, eu acho que nenhum relacionamento sólido você consegue ter sem ceder também, né? Porque você tá lidando com uma pessoa completamente... O relacionamento é compartilhar, né? E então, compartilhar não necessariamente... Como é que é esse equilíbrio? Como é que é o seu olhar para isso? Tipo, como saber... Como aprender a ceder, como aprender a ser vulnerável? Essa pergunta leve. Como aprender a ser vulnerável? Cara, mas a gente já falou muito disso, né, Manu? Já falou, né? Pô, cara, quebrar a cara, a gente vai quebrar a cara o tempo inteiro, cara. Quebrar um pouco mais a cara, né? Vai quebrando. Lógico que assim, e saber que vai quebrar e tá tudo bem, a gente vai... Quebra mais. Porque eu acho que o difícil é quebrar a cara umas 3 vezes. Mas quando a gente quebrar a cara, é saber que quebrar a cara, assim, quebrar a cara nos relacionamentos, que é natural quebrar a cara num relacionamento. E tá tudo bem. Tentei, deu errado. Eu acho que quem fica mal é porque quebrou a cara pouco. Porque você se decepcionou 1, 2, 3 vezes, você fica meio escaldado. Mas quando você agora, não fica feliz, você botou uma energia lá e o negócio bufo, deu errado. Porra, não atendeu as expectativas, a garota não tem... Você fica chateado, né? Perdeu tempo ali, mas tudo bem, é da vida humana, vambora pro próximo. Ou aprendeu alguma coisa, né? Sempre aprende. Sempre aprende. Nem que seja pessoas com esse tipo de comportamento, com esse tipo de personalidade, não serve pra mim. O problema é que às vezes a gente não quer também, né? A vida fala tanto com a gente não quer ouvir o que a vida tá falando. Aí fica repetindo o ciclo, né? E aí é a história do ponto 2, né? Quando é que a gente tem que saber quando ceder ou não. Quando você todo mundo tem seus valores, tem seus... Então a gente tem que saber o limite ali do que nos machuca no âmago, as coisas que a gente consegue abrir mão, né? Então, eu consigo abrir mão de, sei lá, hoje não vou sair nesse lugar porque a pessoa não sente a vontade ali. Mas, você se excluir completamente dos seus amigos, cara, isso aí é um alerta de relacionamento tóxico abusivo, porque aí você vai só se relacionar com essa pessoa e vai quebrar seus vínculos com as outras. E o ser humano é vínculo, né? Isso a gente falava desde o início, né? E a gente precisa toda essa rede de apoio para existir aqui nesse mundo, nessa vida. É ter clareza do que forma a sua identidade mesmo e do que não forma. Porque se é uma coisa que forma a sua identidade, você não pode abrir mão. Mas se não é uma coisa que forma a sua identidade, dá para abrir mão. Lógico. Mas as pessoas não têm essa clareza, né? E às vezes é difícil medir, porque às vezes tem uma coisa que, se não incomodasse a pessoa, seria uma coisa que a pessoa faria naturalmente. Mas se incomoda e não me feriria como pessoa. Mas aí isso do incomoda, muitas vezes é aquele ser humano ali, egóico que tá falando, entendeu? Tem que ver se é da sua essência mesmo ou não. Eu fico... O mimadinho, ou a mimadinha que não... Ai, não, que absurdo. Eu acho assim, pra mim, pontos, violência, físico ou verbal. Mas aí é quebra de aliança, né? Não, isso aí é... Até em qualquer lugar. Impensável em qualquer lugar. Primeiro sinal, canta pra subir, porque violência não se confunde às vezes com rispidez ou... Com um estressezinho. Mas, né,
desqualificação, não sei o que, isso não dá pra... Relacionamento é pra somar, não é pra dividir. Verdade. Relacionamento é pra somar, não é pra dividir. E não tô falando uma soma monetária, né? Porque às vezes você vai ter um relacionamento com uma pessoa que é ferradaça economicamente, mas, pô... Uma vibe meio botão, né? Ela é ferradaça economicamente. Indicadores. Você vai ter que, né, assim, pra fazer os programas que você gosta, eventualmente bancar a pessoa, ou o homem ou a mulher, isso aí, enfim. Mas se você não percebe que tem ali uma relação de interesse exclusivamente econômico e que aquela pessoa te agrega, te acrescenta, né, te faz bem, por que não? Mas é isso, compartilhar, né, não dividir, é somar. E essa soma não necessariamente precisa ser econômica, né? Ela pode ser outros aspectos. Pessoal, psicológico, apoio, né? Enfim, te dá certeza, fortitude ali pra continuar. Então, é isso. Você tem que ter essa clareza ali, né? Num relacionamento. Buscar a maturidade também, né? O que você sente que, na sua vida, assim, na sua experiência como pessoa solteira, te ensinou e que foi valioso agora que você tá casada? Pessoa solteira. Que? É porque eu sinto que, assim, tem várias coisas que eu aprendi. Né, eu não tô Comigo namorando. mesmo. Mas, tipo assim, eu sinto que. O que é um absurdo. Porque você é uma pessoa maravilhosa. A girl like me don't stay single for long. Yeah, that's it. Não, mas tipo, a gente vai aprendendo, assim. Qual foi o último aprendizado que você teve antes que você acha. Você não sente que teve algum aprendizado que você teve que foi importante no seu último relacionamento? Ser feliz sozinho. Ser feliz sozinho. Ser feliz sozinho. Se você sabe ser feliz sozinho, quando você tá com outra pessoa, você tá por uma escolha, compartilhando. É isso. Felicidade. Ser feliz sozinho. E essa coisa... mas aí tem que tomar cuidado. Ser feliz sozinho e achar eu me basto, tchau. Eu não gosto dessa vibe, não. Ser feliz sozinho. Você consegue ser feliz sozinho, mas também ter clareza de que é importante compartilhar a felicidade. Isso. E aí, ao mesmo tempo, você não acha que se basta e fica com essa história de todo mundo muito individualista. Eu não gosto de defensiva aqui, não. Na defensiva, mas ao mesmo tempo, você também sabe da importância de que é compartilhar momentos felizes, que é multiplicar a felicidade, né? A gente, ter alguém para compartilhar essa existência é muito, muito gostoso. A gente vê muita gente preferindo estar sozinho e falando que tá muito bem sozinho. Eu acho que deve ter gente que de fato tá, mas eu acho que é de um lugar que, tipo assim, as pessoas não estão afim de ceder nada, né? Mas tem que fazer seus próprios cálculos, às vezes, pra pessoa não vale a pena mesmo. Eu evito fazer julgamentos aí, porque a pessoa vai olhando aí pra sua vida, enfim, cada um sabe onde o seu calo aperta. Mas da maneira como eu me relaciono com o mundo, eu acho que é isso, assim, estar bem consigo mesmo é importante. Se bastar é importante, mas saber que, a felicidade compartilhada é gostosa demais, isso é muito legal. Agora também, não achar que, se eu não consigo compartilhar com ninguém, eu vou ser a pessoa mais infeliz do mundo. Também não é isso, né? Não é isso. Eu acho que as adversidades... Eu olho pra vida dessa maneira, assim, as adversidades vão acontecer, e a gente tem que se relacionar com elas da maneira mais positiva, entendeu? Não é ficar depressivo, puto, ansioso, melancólico. Falar, tá bom, é o que eu tenho, vou viver, ser feliz com os limões aqui que me deram e vamos com o que se tem, vamos vivendo. É possível. E eu acho que quando você liga nele, quando o vento da sua vida tá ventando nessa direção, você acaba tendo bons encontros, boas experiências, entendeu? É verdade. E vai acontecendo. E ainda que seja só por uma vez, por uma noite também. Olha que maravilha, conseguia. Naquela noite, valeu, gozei. Gozar é maravilhoso, entendeu? E ter essa experiência maravilhosa. E que bom que foi aquilo dali, e tá tudo bem que a gente não vai se ver de novo. Valorizar a coisa pelo que ela é também, não pedir pra ela ser mais do que ela tem pra oferecer. Isso. E pode ser 1000 anos e pode ser aquele dia. Se você tá inteiro, se tá sendo verdadeiro, né? Zambuja, muito obrigada por estar aqui. Eu amei. Eu acho que, eu preciso que você volte mais vezes, porque o assunto é infinito. Não tem como você falar pra você botar seu Instagram, mas dá uma mensagem. Vamos ver que as pessoas vão te achar, né? Só se trombarem com você no carnaval, no Me Enterra na quarta, vão encontrar o Zambuja lá. Mas deixa uma mensagem final pras pessoas ou alguma... Esse é o seu momento aqui.
Ai, meu Deus do céu, de frente com o Manu aqui na câmera. Cara, eu que te agradeço. Enfim, fui o primeiro amigo que você convidou. É verdade. Então, tô super feliz aqui de estar com você. Acho que a mensagem que eu queria passar aqui da nossa conversa, sobretudo porque o blog, o canal fala muito, né, de vida e de impactar positivamente as pessoas, né? Seja mais consciente, né? Consciente assim nas suas decisões, preste mais atenção em si, e lembre que você não está sozinho no mundo, né? Que a gente é interrelacionado, que a gente forma vínculos, que esses vínculos são importantes e construa vínculos importantes aí na sua vida, que com certeza você tem condições aí de traçar esse caminho de felicidade. E o resto dos temas aí a gente vai debatendo, abordando, sobre informação, excesso de informação e essa questão da neutralidade. Se informe-se sempre bem, né? Tenta sempre fazer essa dialética na sua cabeça antes de tomar qualquer decisão, que eu acho que a gente segue aí para um caminho de mais felicidade, né? Que eu acho que é o que a gente espera para todo mundo, né? E a gente estando feliz, o nosso irmão, a nossa irmã, as pessoas que estão à nossa volta estando felizes. Eu gosto de chamar de irmão para realmente considerar o outro dessa forma, né? Acho que a gente tem uma bela oportunidade de viver a vida, aproveitar essa vida maravilhosa e essa experiência maravilhosa, que é essa experiência humana que a gente tem. É verdade. Beijo! A Freeway Flores é nosso parceiro, trouxe esse buquê pra você, agradecendo a presença. Pô, muito obrigada por estar aqui. Amei, eu amo rosas. Vai ficar lá na minha casa, já te mando uma foto dos buquês. Obrigado. Obrigada. E se você chegou até aqui, se inscreve no canal, que não saia daqui. Se inscreve. Eu tenho Instagram, que a gente tem Instagram, que é @que não saia daqui. O meu Instagram, @eu sou Manula. E a gente tá aqui toda quarta-feira, 7 horas da noite, com novos episódios. Até a próxima. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, galera. Tchau.